A notícia que o torcedor vascaíno mais queria ouvir nestes últimos meses. Léo Jardim de contrato renovado. E aqui você vai ver tudo sobre a renovação do goleiro Léo Jardim, inclusive já do início desse vídeo, sem nenhuma enrolação. Uma informação tão importante que a gente não pode deixar para trazer depois. Então, qual é a situação? Primeira coisa, tem multa rescisória obrigatória para o Vasco liberar caso chegue uma proposta da Europa em um valor determinado. Eu vou trazer esse valor aqui a vocês já já. Antes, porém, eu só quero trazer detalhes da negociação. Léo Jardim, o empresário do goleiro, sentou no dia 12 de junho com a diretoria Cruz Maltina, tá? Dois representantes, o presidente Pedrinho e o senhor Carlos Amodeu. No dia 12 de junho, o Vasco teve um jogo em São Paulo, contra o São Paulo, na capital paulista, no Morumbi. E nessa data, né, houve a reunião com o empresário Paulo Pitombeira. Na reunião, a diretoria Cruz Maltina colocou na mesa a considerada a última oferta para a renovação. O Vasco já vem há alguns meses tentando essa renovação contratual. Foram mais de 4 ofertas colocadas na mesa, ambas elas rejeitadas pelo empresário Paulo Pitombeira. E, enfim, no dia 12 de junho, o Vasco colocou na mesa uma proposta considerada boa, positiva para o goleiro. As coisas foram ali encaminhadas naquele dia 12, e durante esse período aí de quase um mês, né, as conversas vinham acontecendo e sendo tocadas já pelo novo diretor executivo Admar Lopes, que foi também um profissional essencial para que as negociações andassem, tá? Admar Lopes, assim como teve total influência na contratação do volante Thiago Mendes, importante lembrar, né, sempre deixo muito bem claro isso nos vídeos, o Admar Lopes trabalhou com o Thiago Mendes no Lille em 2017, foi o responsável, inclusive, por levar o Thiago Mendes ao Lille lá no ano de 2017, porque o Admar Lopes era o coordenador de scout. Então, o hoje diretor executivo do Vasco, à época, viu o Thiago Mendes se destacando no futebol brasileiro e levou ele ao futebol francês. E desde então, há esse relacionamento muito legal, tanto com o Thiago quanto com o seu empresário. E, amigo vascaíno, o mesmo empresário de Thiago Mendes é o mesmo empresário do Léo Jardim, Paulo Pitombeira. Então há uma relação muito legal. Não apenas pelo próprio Thiago, mas também pelo próprio Léo. Porque o Admar Lopes também levou o Léo Jardim ao Lille. Não no ano de 2017, como foi com o Thiago, mas no ano de 2019. E olha que loucura. O Admar Lopes leva o Léo Jardim ao Lille em 2019, trabalhando como coordenador de scout. No ano de 2020, o Admar Lopes deixa o Lille e vai para o Boa Vista para trabalhar como diretor executivo e leva o Léo Jardim. Então, essa relação com o goleiro Léo Jardim é muito positiva. E a relação com o Paulo Pitombeira é mais positiva ainda, porque é um relacionamento que já perdura anos e anos. Então, o Admar Lopes teve um papel fundamental, mais uma para colocar na conta do diretor executivo, né? É claro, a diretoria Cruz Maltina, de uma forma geral, tem seu mérito, porque foi lá no dia 12 a proposta colocada na mesa para dar andamento às negociações e encaminhar a renovação. Mas durante todo esse processo de um mês, as ligações, as conversas, o contato do diretor executivo Admar Lopes com as pessoas que cercam a carreira do Léo Jardim foi fundamental para essa renovação acontecer. E hoje, inclusive quinta-feira, houve a reunião para selar o negócio. O empresário Paulo Pitombeira, junto com o diretor executivo Admar Lopes, sentaram, se reuniram e selaram este acordo. A assinatura aconteceu nesta manhã de quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, e logo após, né, selar o negócio, o Vasco da Gama agora acabou de anunciar essa renovação contratual até o ano de 2030. Entretanto, há nesse contrato de renovação uma multa, tá? Uma multa não, melhor dizendo, um acordo, uma cláusula de venda obrigatória se o Vasco receber uma proposta de 10 milhões de euros. Qualquer valor de 10 milhões de euros que chegar na mesa do Vasco da Gama, o Vasco é obrigado a vender. Qual é a minha opinião? Eu não acho isso benéfico. É um contrato que vai até o final de 2030, mas chegar no final do ano e o Vasco receber uma proposta de 10 milhões de euros, o Vasco é obrigado a vender o Léo Jardim e não tem o que fazer. Hoje, o euro ele está valendo 6,49, ou seja, uma proposta por 65 milhões de reais, o Vasco da Gama ele tem que vender o goleiro Léo Jardim. Recentemente, o goleiro Bento, que era um dos principais goleiros do futebol brasileiro, ele vestia a camisa do Atlético Paranaense, ele foi vendido para o Al Nassr, do clube árabe. Um clube árabe pelo valor de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais.
Então, assim, é só para comparar, tá? Posição de goleiro não é, de fato, uma posição valorizada. Mas eu acho que você ficar preso a uma situação dessa é muito complexo. É muito complexo. O Léo Jardim, ele tem por objetivo, nitidamente, né? Talvez alçar voos maiores, eu digo até com relação a um futebol europeu, e por isso colocou a proposta dessa forma. Benfica, Porto, ambos esses clubes estão interessados na compra dos direitos econômicos do Léo Jardim, e o Vasco, ao mesmo tempo que renova com o Léo, ele também se resguarda. Então, eu acho que foi no final algo positivo para ambas as partes. O meu objetivo era que não tivesse essa multa, esse acordo, e o Vasco pudesse negociar de igual para igual. Mas, querendo ou não, o Léo Jardim ele ainda colocou um valor alto, né? O Vasco colocando e ganhando 58 milhões de reais na compra do goleiro. Eu acho que é um valor bem benéfico aí que o Vasco colocaria na mesa por um jogador hoje já de 28, 27 anos de idade. Mas, enfim, contrato renovado até 2030. O Léo Jardim é um goleiro do Vasco da Gama e para sair terá que pagar 58 milhões de reais. Qualquer clube interessado no profissional. Mas saiu do papel. Léo Jardim é do Vasco, contrato assinado e que notícia boa, né? Volto a repetir, a expectativa é que o goleiro receba no Vasco um salário entre 1 a 1 milhão e 100 mil reais mensais. Mais do que merecido, né? Mais do que merecido. Sempre salvando o Vasco da Gama. Se não fosse, por exemplo, pelo goleiro Léo Jardim, o Vasco não estaria nas oitavas de final da Copa do Brasil. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O negócio é o seguinte, né? Assim que acabou o vídeo que eu gravei, o Fala Gigante já, teve essa notícia da renovação do Léo Jardim. Então, por isso que a entrada do vídeo foi com a renovação do Léo. E agora vocês fiquem aí com o restante do vídeo, que tem muita informação. Renovação de Richarlison, assunto GB. Meu amigo, que não falta informação para vocês aí neste Fala Gigante. Então, fiquem com o vídeo, depois dessa baita notícia da renovação do nosso camisa 1. Jardim fica até 2030.